Olá, pessoal. Então, como prometido, hoje nós vamos fazer uma aula gravada, para que vocês tenham conteúdo, né, referente ao dia 28. Aí, vocês não precisam sair de casa para ir assistir a aula lá até as 12h30, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a embriologia do sistema urogenital, tá? O sistema urogenital, ele compreende tanto o sistema renal, né, o sistema urinário, melhor dizer, quanto o sistema genital, né, a formação tanto das gônadas quanto do sistema, tanto da genitália externa, tá? Então nós vamos passar por esses dois sistemas hoje. Antes, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar agora, porque ao longo da apresentação haverão alguns slides nos quais existe uma estrela, assim, né, tipo um asterisco grande, com um quadrado amarelo no meio, e quero que vocês prestem muita atenção, porque nesses slides haverá uma atividade assíncrona para que vocês façam, tá? Então, é lógico que essa atividade assíncrona eu vou depois oficializar ela lá no Classroom, né? E vou disponibilizar o formulário para que vocês me devolvam ela, tá? Então, preste atenção, porque isso faz parte da avaliação, né, essas atividades assíncronas, ok? Então, vamos começar falando sobre o sistema urogenital, tá? Então, como nós falamos nas outras aulas, na aula inicial, né, de embriologia dos sistemas, todos os órgãos, todos os sistemas, a organogênese, ela inicia, né, ela acontece no período embrionário, que vai da 4ª até a 8ª semana, né? E aí, por questões didáticas, lógico, a gente fica falando sistema por sistema, né? E, lógico, devido ao tempo, né, eu não consigo falar um sistema por aula, né, porque senão, inclusive, vai faltar tempo para a gente falar de todos os sistemas. Então, alguns sistemas eu ainda vou fazer com que eles se transformem em assíncrono, né, ou atividades assíncronas, para que vocês tenham esse conteúdo. Então, vamos ver que ou melhor, na 4ª semana do desenvolvimento embrionário, né, vejam aqui a imagem. O embrião aqui, a imagem é do embrião na 3ª semana, melhor, né, que nós estamos na 3ª semana, e aí eu vou destacar para vocês os mesodermas intraembrionários. Lembra? Temos o mesoderma paraxial, o mesoderma intermediário, né, e o mesoderma lateral. Tá? Opa, eu acho que aqui a ideia não era essa, a ideia era... Vou voltar aqui. Eu espero que nos slides, no PDF... Ups. O destaque aqui não é para o mesoderma paraxial, certo? Mas sim para o mesoderma intermediário. Porque é a partir do mesoderma intermediário que vai ocorrer a formação do sistema urinário, tá? E também do sistema genital. Então, vejam, por volta da 4ª semana, quando o embrião dobra, né, ocorre o dobramento do embrião, vejam aqui, as células do mesoderma intermediário, elas começam a se destacar dos demais mesodermas que existem por ali, tá? E aí, rapidamente, as células mesenquimais, elas começam a proliferar, né? E ao proliferar, elas formam, né, uma estrutura, uma pequena protuberância, né, uma elevação aqui para dentro da cavidade que é aqui ainda, né, nesse caso, no início da 4ª semana ainda nós temos chamada de celoma intraembrionário, e o fato é que esta elevação aqui do mesoderma intermediário para o interior, né, essa projeção aqui, ela passa a ser chamada de crista urogenital, tá? E aquelas células mesenquimais ali, que começam a sofrer um processo de proliferação,
elas vão formar um cordão maciço de células que se destaca do resto do, né, do resto do mesoderma. E aí, este conjunto de células aqui, esse cordão de células, ele passa a ser chamado de cordão nefrogênico, porque é a partir desse cordão, dessas células, né, eh, no início, a partir desse cordão nefrogênico que vai começar a ocorrer a diferenciação dos rins. E nos mamíferos, né, e no humano também, os rins eles passam por 4 fases, ou melhor, por 3 fases, né, que são essas aqui. Então, o mesodermo intermediário ele evolui, né, ele passa por 3 fases até formar um sistema urinário definitivo, tá? E esses 3 fases correspondem a uma fase que é chamada de rim pronéfrico, né, depois surge esse rim pronéfrico, ele inicia todo o processo, né, induz todo o processo da formação do rim, principalmente, né, e mais rapidamente ele degenera, né, mas ele induz, né, as células ali quando começam a formar esse rim pronéfrico, essas células elas vão induzir, né, as demais partes desse cordão nefrogênico a passar para a fase de um rim mesonéfrico e finalmente para um rim metanéfrico, que é o tipo de rim, né, que existe no nosso organismo. Então vamos ver como é que acontece tudo isso, né, vamos passar por essas fases. Então vejam aqui. Aqui novamente, ó, vamos falar aqui do rim pronéfrico, tá? Então, a partir daqueles cordões de células, cordões de células nefrogênicas, ó, então aqui novamente, mostrando o mesoderma, destacando, né, o mesoderma intermediário, né? E deste lado, né, já um aumento, um local, uma fase um pouquinho posterior, certo? Opa, o Google aqui me dando informações. Ok, vamos voltar aqui. É, então esse mesoderma intermediário, né, ele evolui para um, cordão, né, nefrogênico, só que esse cordão nefrogênico, né, as células desse cordão nefrogênico, inicialmente elas começam a formar uma estrutura, né, que seria o primórdio aí dessa fase desse rim pronéfrico, que é chamado então de nefrótomo, né. Em um corte mais longitudinal, né, ao longo de todo o corpo do embrião, a gente consegue separar, só destacando apenas a região do desse cordão nefrogênico, né, nós vamos observar aqui, ó, vejam que aqui é como se eu tivesse dissecado só essa primeira parte, né, essa região que vai formar o sistema urinário. Então vejam aqui que no final aqui nós temos uma estrutura, que é a região da cloaca, né, mas inicialmente aqui nós temos essas estruturas que são túbulos, né, que são chamados de nefrótomos, tá. Então aquele cordão cordão celular, o cordão nefrogênico, evolui para essas estruturas que são chamadas de nefrótomos, né. Mas, esse cordão, né, vai influenciar todas as demais regiões ali, né, aquele mesoderma intermediário, né, não esqueça que isso está acontecendo tudo no mesoderma intermediário, desde a região cervical do embrião até próximo à região caudal, tá. E aqui eu já destaco também que existe aqui uma região que é chamada de mesoderma, desse mesoderma intermediário, na região mais caudal desse embrião, esse mesoderma ele é chamado de mesoderma intermediário não induzido, tá. Bom, o que que vai acontecer? Nesta fase, os nefrótomos, então, eles vão proliferar formando, então, essas projeções aqui, né, esses ductos, né, mas também vão dar origem e vão influenciar a formação de um tubo, né, chamado então de tubo néfrico primário, certo?
E esse ducto, né, néfrico primário, ele vai induzindo aquele cordão de nefrogênico, de células nefrogênicas, a se transformar em direção caudal, né, em outros túbulos. E esses túbulos são chamados, então, de túbulos mesonéfricos. Então, aí já começará a surgir a segunda fase do, do rim, que seriam os rins mesonéfricos, né? Mas, o que que acontece? Essas ramificações aqui, então, são chamadas de túbulos mesonéfricos, né? E este túbulo, né, como se fosse o túbulo principal aqui, ele passa a ser chamado de ducto mesonéfrico, ok? Bom, isso a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas, só para finalizar essa primeira parte, então, o que que vai acontecer ao longo do tempo? Então, aparecem aqui o nefrótomo, né? Mas, na sequência, ele vai induzir, então, as outras partes do mesoderma a continuar esse processo de diferenciação, né? Mas, ao longo do tempo, esses nefrótomos, eles degeneram, tá? Então, ó, vejam que aqui eles já começam a degenerar, mas eles cumpriram a sua função, que é promover ou induzir a formação das demais partes do rim que vão evoluir, né, na sequência. E um pouco mais tarde, né, nós vamos encontrar aqui também que começa mais ou menos nessa fase, mais ou menos nessa região muito próxima aí da região do desse sistema inicial, também começam a aparecer as gônadas, certo? Olha aqui. Estelinha, quer assistir aula, Estelinha? Não pode, fica aqui. Fica aqui. Crianças, né? E Estelinha, depois eu mostro ela para vocês. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui terminou, né? Então, a fase do rim pronéfrico, né? Então, aqui, vejam que eu deixei algumas informações, mais ou menos isso que eu falei para vocês, né? Então, ao final da quinta semana, né? Esses ductos néfricos, eles degeneram. E na região mais caudal, né? Nessa região mais caudal, então, o mesoderma intermediário, ele permanece ainda sem nenhuma alteração, mas vai alterar daqui a pouco. A segunda fase, então, uma vez que ocorre então, a degeneração aqui dos nefrótomos, né, ele induziu a formação então dos túbulos mesonéfricos, né, que se ligam, né, esses vários túbulos mesonéfricos, eles vão se ligar, né, ao ducto principal, digamos assim, que seria o chamado ducto mesonéfrico. E aí, então, nós temos a fase de rim mesonéfrico, certo? Então, o que que acontece aqui, né? Vamos ver algumas coisas que eu escrevi aqui. Olha, tem os rins aqui, né? Então, o mesoderma, na quinta semana, ele se organiza em túbulos mesonéficos que se ligam em um ducto mesonéfico, que ele desemboca na cloaca. Ah, sim, coloquei aqui um asterisco. Então, veja, esse ducto mesonéfrico, né, do rim mesonéfrico, ele vai desembocar agora naquela região, naquele espaço, né, chamado de cloaca, lembra? Eu falei nisso no sistema digestório. Esse espaço aqui, mais bem caudal do embrião, é chamado de cloaca, e vejam aqui que nesta região da cloaca também vai desembocar aquela porção do alontoide, né? A porção do alontoide e a porção também do intestino posterior, lembra disso? Muito bem, vamos guardar isso, porque isso é importante também. Então, tá? O que, que vai acontecer? Aí eu coloquei uma informação aqui, né, que, por exemplo, né, então lá, né, os rins mesonéficos bilaterais, porque a gente sempre tem que imaginar que os rins sempre são bilaterais, né, eles funcionam por mais ou menos esses mesonéficos, né, eles funcionam mais ou menos por 4 semanas, né, e eles degeneram também, eles vão, então, esses túbulos mesonéficos aqui, eles vão degenerar, né, principalmente os túbulos mesonéficos. O ducto mesonéfico, ele pode ser utilizado para formar alguma estrutura do sistema
genital masculino, que daí, mais para frente, a gente vai ver isso, tá? Vocês vão ver isso. E aí, então, lá por volta da 10ª semana, mais ou menos, né, já vai aparecer os rins, né, já vai começar a se desenvolver os rins chamados definitivos, que nós chamamos então de metanéticos, tá? E aí eu coloquei só aqui uma observação, né? Não se sabe, não se tem ainda, né, notícia, não se tem pesquisas que mostrem, né, que os rins nessa fase de pronéfero eles funcionam assim como né, um filtro, né, de alguma substância. Mas na fase de rim mesonéfrico, né, já existem, né, relatos em que ela não é uma urina como a gente conhece hoje, não é uma urina concentrada, né, tóxica, digamos assim, né. Ela consiste apenas, olha aqui, o que eu escrevi, ela consiste de um líquido amniótico, né, sem produtos tóxicos. Então, lembrem que ali, por volta, né, dessa fase aí, a partir da 10ª semana, o feto, né, ele vai engolir, ele tanto vai engolir o líquido amniótico, né, como também esse líquido amniótico também poderá passar né, poderá passar pelas vias respiratórias, como já falei na aula passada, né. Então essa urina, né, que é produzida, ela é uma urina formada apenas por composição do próprio líquido amniótico, né. Sempre lembrando que aquelas partes, né, aquele produto metabolismo aí da proliferação celular, né, do crescimento do embrião, quando ele está crescendo, né, CO2, ureia, todas essas substâncias que são produzidas pelo metabolismo das células, não passa pelo rim do embrião, sim passa, né, via placenta, através do cordão umbilical, vai para a placenta e é lançado no sangue materno, e daí o rim da mãe que resolve o problema, né? O embrião nessa fase, ele ainda não, ele só está formando as suas estruturas. Então, vejam, o que nós temos aqui? Nessa imagem, né, a ideia aqui era destacar, então, aqui a cloaca, né, onde esse ducto mesonéfrico, né, ele desemboca, ou ele termina, estão vendo? Então, aqui nós temos o ducto mesonéfrico, e aqui foi só, então, descolado, né, destacado, dissecado, digamos assim, esses dois rinzinhos mesonéfricos que estão em formação ou nessa fase do desenvolvimento urinário, né? Então, observem que existem aqui os dois ductos mesonéfricos, né, para cada rim, né, e eles desembocam na cloaca, certo? E aí, aqui, também, né, está indicando aqui também uma parte desse ducto, né, pronéfrico e aqueles túbulos pronéfricos também, né, ou néfricos, né, eles também vão sofrendo ao longo do tempo um processo de degeneração, tá? E aqui, né, um esqueminha para deixar bem claro aqui seria a porção pronéfrica, né, a região maior aqui, toda a extensão aqui seria os rins mesonéfricos, e preste atenção que os metanéfricos, eles vão surgir aqui, mais na região mais próxima do final aqui do ducto, desse ducto mesonéfrico, né, que agora ele passa a ser chamado de ducto mesonéfrico, ok? Muito bem, vamos ver o que temos no próximo slide. Aqui eu quero também chamar a atenção uma coisa, ó, vejam que, né, que eu tinha falado antes, vejam que, né, lembram que eu falei no slide anterior que nesta fase existe um mesoderma mais caudal aqui, então um mesoderma intermediário, chamado de mesoderma intermediário não induzido, né? Quando passa essa fase, né, quando termina essa fase de rim mesonéfrico, eis que surge aqui, no finalzinho aqui do ducto mesonéfrico, né,
uma estrutura começa a aparecer, né? Uma estrutura começa a parede aqui do tubo começa a proliferar, formando uma estrutura chamada de broto uretérico. Tá? Então, preste atenção aí, porque é a partir do broto uretérico que vai depois, né, se formar o rim metanéfrico, né? E aquele mesoderma, que antes era o mesoderma intermediário não induzido, ele começa a sofrer a indução, né? As células aqui mesenquimais começam a sofrer uma indução do broto uretérico, né, para se diferenciar, né? Mas daqui a pouco a gente vê sobre isso. Bom, então, ainda, né, aqui ainda nós estamos falando do rim mesonéfrico, né? Então, como que se desenvolve esse rim mesonéfrico? Porque ele exerce uma certa função, né? Ele tem uma função aí, né, por pelo menos 4 semanas, ele tem uma função de fazer um processo aí meio que bem simples, né? Mas talvez muito importante aí de filtração pelo menos do líquido aminoótico. Então, esse rim mesonéfrico, né, eu destaquei aqui, que ele permanece viável entre o período da 5ª à 10ª semana. E aí, olhem essa imagem. E aí eu escrevi aqui, fiz dois parágrafos aqui, que resumem, né, como que se forma esse rim mesonéfrico. Então, preste atenção aqui. Então, vamos olhar novamente essas imagens. Então, veja aqui. Vejam que existe uma aorta dorsal, né, um vaso sanguíneo aqui, uma aorta dorsal. Vejam que aqui é o intestino médio, né, e lembrem que o intestino médio está ligado aqui na parede do corpo por um mesentério dorsal, tá? Então, essas estruturas todas são importantes porque, se elas não são importantes agora, elas são importantes na formação do sistema genital. Aqui, em destaque, o que nós temos? Então, nós temos aquela crista urogenital, né? E temos aqueles cordões, né? Aqueles cordões que surgiram, né? Essas células mesenquimais aqui, elas surgiram daqueles cordões mesonéfricos ou pronéfricos, né? Que surgiram lá no início, no rim mesonéfrico, no rim pronéfrico, né? O que vai acontecer? Então, esta crista urogenital, nessa crista urogenital, as células mesenquimais, elas começam a se organizar e formam uma estrutura, né, chamada de uma estrutura vesicular. Então, as células se organizam e, daqui a pouco, no centro delas, começa a aparecer um espaço. E essa estrutura passa a ser chamada de vesícula mesonéfrica, né? Essa vesícula mesonéfrica, ao lado dela, passa o ducto mesonéfrico, né? E aí, o que vai acontecer? Logo, na sequência, essa estrutura, essa vesícula mesonéfrica, vai se expandir, vai mudar um pouquinho a forma dela, começa a mudar a forma dela, vai ficar mais estendida, né? E passa a ser chamada, então, de túbulo mesonéfrico, né? Então, a vesícula aqui passa a ser chamada de túbulo mesonéfrico porque ela começa a proliferar, né? Ela vai proliferar, ela vai aumentar o seu comprimento, né? E aí ela acaba, né, essa vesícula, que agora chamam de túbulo mesonéfrico, vai acabar se fundindo com o ducto mesonéfrico, certo? O que vai acontecer na sequência? Então, lembram daquela ah, o que vai acontecer na sequência? Então, veja, este ducto, esse túbulo, né, mesonéfrico, tá vendo? Túbulo mesonéfrico, que surgiu lá da vesícula mesonéfrica, que se fundiu com o ducto mesonéfrico, ela vai se expandindo, né, vai crescendo, vai proliferar, as células vão proliferando, então vai formando, vai aumentando aqui o comprimento desse túbulo, tá? E esse túbulo, né, vejam aqui, ele cresce muito, né, fica um túbulo nivelado, né, ondulado. Mas, na porção mais proximal, ou seja, em uma das extremidades, naquela extremidade que não está ligada com o ducto mesonéfrico, aparece, então, a gente tem que pensar que isso aqui é um embrião, que está em crescimento, em desenvolvimento, e lógico que os vasos sanguíneos aqui são extremamente importantes para a formação do rim, né? Porque a função do rim é filtrar, né, fazer a filtração, né, do produto do metabolismo que está no sangue. Então, é importante que tenha aqui, apareçam aqui
vasos, né? Ocorre, então, também a proliferação de vasos sanguíneos, né? E esses vasos sanguíneos, eles proliferam. Podem, podem aparecer, eles podem ser, é, podem ter surgido aqui da proliferação, né? Da própria artéria aorta ou de outros vasos, né? O fato é que esses vasos, eles começam também a crescer, né? E aqui ele é chamado de vaso glomerular aferente, e essa porção aqui, vejam que aqui ela toma uma forma de ser, eu chamaria aqui de forma de uma forma de ferradura, né? Então essa extremidade aqui, daquele túbulo, né, daquele túbulo mesonéfrico, tá? Então não confundam. Túbulo, existe uma estrutura chamada de túbulo mesonéfrico e uma estrutura chamada de ducto mesonéfrico, são coisas diferentes, né? Porque possuem funções diferentes. Então, o túbulo mesonéfrico, né, na sua porção livre, digamos assim, ele acaba tomando uma forma e acaba envolvendo aqueles vasos sanguíneos que cresceram. E aí, o que surgiu aqui? Né? É uma coisa uma estrutura bem conhecida já nossa, né, da histologia. Ou seja, acabou de surgir aqui um glomérulo renal, num rim mesonéfrico, certo? E, lógico, esse rim, esse glomérulo, ele possui uma cápsula glomerular, né? Mas possui uma região, então aquele pequeno espaço, pense que isso era um ducto que na sua extremidade, então um ducto com um espaço central que na sua extremidade, né, modificou-se, né, tomou uma outra forma para formar uma cápsula, né, glomerular e é lógico que o espaço aqui vai virar o espaço, né, para onde vai passar o líquido que for filtrado, né, vai cair nesse espaço e vai percorrer todo, né, a extensão desse túbulo mesonéfrico para cair onde? No ducto mesonéfrico, né? Então essa é a função, é assim que se forma, né, essa é a estrutura que a gente chama de rim mesonéfrico. E ele é funcional, né? Ele é funcional, certo? Muito bem, então vamos ver o que temos para frente. Muito bem, ainda aqui, né, esse aqui é muito legal porque é a mesma imagem, né, é quase a mesma imagem da anterior, só que outra imagem de outro livro, né? E aqui tem algumas informações adicionais. Então, por exemplo, aqui, ainda nessa fase de rim mesonéfrico, o que nós vamos encontrar? Então, existe mais ou menos, né, olha, eles possuem de 10 a 50 glomérulos por rim, né? Então, contendo 6 capilares envolvidos por uma cápsula de Bowman, tá? O ducto, então preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Esse ducto, que a gente chama de ducto mesonéfrico, ele recebe também recebe o nome de ducto de Rolf, tá? Ou ducto rolfiano, tá? Mas existe também, eu não falei, mas agora eu vou introduzir ele, porque a gente vai usar ele lá no genital, também ao redor, né, também ali nesse mesoderma intermediário, além da formação do ducto mesonéfrico, aparece no embrião também um outro ducto chamado de ducto paramesonéfrico. Paramesonéfrico porque é um ducto que corre, né, paralelo ao ducto mesonéfrico. Até então eu não falei dele, mas ele é importante, né? Não aqui para a formação do sistema urinário, mas para a formação do sistema genital, ele é importante, então já estou introduzindo ele aqui porque eu vou falar dele também mais para frente. E aí ele é chamado de ducto de Müller, ou Müller, não sei como é que pronuncia, né? Acho que deve ser meio alemão isso daí, né? Eu não sei. Então, a imagem aqui, né, como eu falei, né, ó, o mesonéfro, ele não desenvolve, né, o rim mesonéfrico, né, ele não desenvolve uma região medular, como a gente conhece, né, na fisiologia normal, né,
do animal, do organismo adulto ou do mamífero adulto, né? Não desenvolve uma medular ou um sistema elaborado para concentrar a urina, porque essa não é a função desse rim, né? Ele é um rim intermediário, é um rim, assim, que tem a função apenas de fazer aquela filtração ali do, do, do líquido amniótico, né? Então, essa imagem é muito legal, porque você observa que já aparece também, né, próximo aqui dessa crista, é, é, urogenital, né, também já aparece aqui uma gônada sendo formada, né, aqui já mostrando, né, essa ideia do glomérulo sendo formado aqui, envolvido por uma cápsula, né, os túbulos. Então, dependendo do livro, ele chama de túbulo mesonéfrico, né, outros falam, esse aqui chama de túbulo excretório do mesonéfrico, mas, né, a ideia é a mesma. E o ducto mesonéfrico e o ducto paramesonéfrico, ou seja, o ducto de Rolf e o ducto de Miller. E essa é uma outra imagem, né, num corte mais longitudinal, onde a gente consegue ver, então, o quê? O ducto vitelino, ou alantoide, caindo aqui, né, na cloaca, certo? O mesonéfron, toda essa estrutura de túbulos, né, que estão sendo formados, né, aqui por fora o ducto mesonéfrico, né, e lá, né, no interior o ducto paramesonéfrico, certo? E também, né, nessa estrutura aqui aparece também as gônadas que também elas começam a se formar no mesmo tempo, ou ao mesmo tempo. Muito bem, né? Agora vamos ver como é que se forma, vamos passar para outra fase para ver como é que se forma um rim metanéfrico, né? Que é o rim que a gente conhece como funcional hoje, né? Então, vamos relembrar aquilo lá que eu falei, porque é importante isso. Então, tudo parte aqui, né? Veja, desta estrutura do mesoderma intermediário não induzido, né? Na região mais caudal do embrião, esse mesoderma intermediário não induzido começa, então, a sofrer a indução do broto uretérico. Lembram dele? Então, o broto uretérico, né, ele é uma estrutura que surge lá na porção final do ducto mesonéfrico. Tá? E aquele mesoderma que está ao redor dele, desse ducto, ele vai sofrer esse processo de indução. Tá? Então, é chamado de blastema metanefrogênico. E, ó, mais ou menos lá pela 8ª semana, isso começa a acontecer, né? Então, o que vai acontecer com esse broto uretérico? Então, veja, o que ele vai fazer? Ele vai crescendo ali para dentro, né? Vai se expandir ali dentro do mesoderma, né? Desse blastema metanefrogênico, e ele vai dar origem. Então, presta atenção que o que ele dá origem? Ele vai dar origem ao que a gente conhece hoje na anatomia, né? Aos ureteres, né? Aos cálices e ao túbulo coletor. Então, todas essas estruturas, elas surgem aqui da ramificação, né, das várias ramificações, a partir do broto uretérico. E também, né, é, esse broto uretérico, né, na sua porção final, ele vai induzir a formação do néfron, né? E esse néfron ele vai surgir daqui do blastema metanefrogênico. Então vejam lá, tá? Essa imagem é para mostrar esse processo, né, de crescimento aqui do broto uretérico, né? Vejam, na região final aqui do ducto mesonéfrico, ele começa então a crescer, né? É como se fosse um ducto, né? Ele começa a crescer e forma o que se chama de divertículo metanéfrico, né? Vejam que ao redor aqui é o blastema metanefrogênico.
né? Então ele vai crescendo, ó, tá vendo? Ele se expande, ele prolifera, ele vai proliferando, né? E ao proliferando, então, ele vai moldando, digamos assim, né? Vai induzindo e ao mesmo tempo moldando a estrutura daquele mesoderma que fica ao redor dele, que vai dar origem, então, à estrutura que nós conhecemos como rim hoje, né? A região cortical e a região medular do rim, agora um rim chamado de metanéfron. Então veja o que acontece com esse broto uretérico, né? Então veja, ele vai proliferando, vai se ramificando muitas vezes, né? E aí, aquela porção que vai ficar mais para fora desse ducto, né, desse broto, ele vai dar origem ao ureter. Lembra que eu falei que ele daria origem ao ureter? Mas também aquelas regiões que estão mais envolvidas aqui, estão mais íntimas, como o mesoderma metanefrogênico, ele vai, ao proliferar, ele vai dar origem à pelve renal, né, o espaço maior da pelve renal, mas também aos cálices, né? Os cálices maiores, os cálices menores, né? Que são esses espaços onde vai cair a urina, né? Espaços onde vão ser coletada a urina a partir dos túbulos coletores. E além disso, o que vai acontecer? Os dutos, esse ducto, né? Que posso chamar de ducto, mas é um broto uretérico, né? Ele se ramifica tanto que vai dar origem lá na porção final às estruturas chamadas, que nós conhecemos hoje de túbulos coletores. Tá? E aí temos os túbulos coletores primários, depois temos os secundários, né? E uma coisa muito interessante é essa, que ao longo desse processo em que o, o, o broto uretérico, né, prolifera, né, então aqui é a mesma coisa, a mesma ideia lá de cima, né, só que um outro desenho mostrando então a evolução desse processo, né, do broto uretérico proliferando, né, induzindo aqui o blastema metanefrogênico a formar então a porção cortical do rim, né, formando os cálices menores, o cálice menor, o cálice maior, né, a pelve. E aqui eu destaquei, olhem, que no final, né, dessa estrutura, desse tubo, desse broto uretérico, vão aparecer os túbulos coletores. Né? E os túbulos coletores, nós vamos encontrar aqueles que se projetam, né, de forma bem perpendicular, né, à superfície do rim, então eles são chamados de túbulo coletor reto, mas as ramificações desse túbulo coletor sofrem um processo de arqueamento, né? E então nós temos uma porção dos túbulos coletores que a gente chama de tubos coletores arqueados. E aí a ideia é essa aqui, para mostrar nessa figurinha, né? Então veja, aqui é só a evolução deles, né? Então veja aqui, que você tem o túbulo reto, daí já tem o túbulo arqueado, né? Túbulo coletor arqueado, né? Ele se arqueia aqui, ele se dobra aqui, e aqui o que nós temos? Já temos um glomero, né? Aqui já, ele já está mantendo fazendo uma relação, o tubo coletor já está fazendo mantendo a relação, né? Se ligando ao glomero, não somente ao glomero, né? Mas a todas as porções do néfron, né? O que é o néfron? Lembra? O néfron é glomero, tubo conduzido proximal, alça ADN, tubo conduzido distal. Isso é o néfron. Então, aqui, à medida que o túbulo renal vai sendo formado, né, o túbulo coletor vai sendo formado e vai se ramificando, ele vai dando, então, vai induzindo, né, a formação do glomero e dos túbulos do néfron, né? Túbulo contorcido proximal, alça ADN e distal, certo? Muito bem. Então, vamos ver o que tem aqui. Essa imagem é a mesma, né? É a mesma imagem,
É só para mostrar aqui como é que ocorre a formação dos tubos coletores, né, do desenvolvimento aqui do rim, né, formando blastema ósseo, as células mesenquimais, né, a formação aqui dos túbulos metanéfricos, né, e depois a formação aqui do glomérulo e o processo de arqueamento dele, certo? O que eu coloquei aqui como informação? Né? Isso aqui também é interessante, né? Então, aqui eu coloquei só como interessante, como informação adicional aqui, que ao nascimento, estima-se que cada rim tem 2 milhões, né? O que se estima, talvez tenha mais, 2 milhões de néfrons por rim, tá? E lógico, antes do nascimento, o feto já estará com um processo um pouco mais de, já estará produzindo, né, outros tipos de substâncias, e aí a filtração glomerular mesmo, né, ela, no feto, ela inicia antes do nascimento, mas a maturação completa vai ocorrer depois do nascimento, né, na vida madura. Vocês viram isso daqui? Esse daqui também é um mesmo desenho mostrando, né? Então, preste atenção nesse desenho, né? Que ele mostra aqui a porção final aqui dos túbulos coletores e aquele blastema nefrogênico, certo? E aí, preste atenção no que vai acontecer aqui nessas figurinhas, certo? Porque esta é a atividade, a primeira atividade assíncrona, lembra que eu falei para vocês? Essa é a primeira atividade assíncrona que eu quero que vocês façam, tá? Então, o que vocês querem, o que eu quero que vocês façam aqui? Descreva, e daí, sim, é manuscrito, né? Vocês podem usar a canetinha eletrônica lá do seu iPad, né? Mas tem que ser manuscrito, eu quero ver a letrinha de vocês. E quem, né, não tiver iPad, faz na mão mesmo, escreve no papel, tira uma foto, depois me manda, né? Mas isso eu vou orientar vocês lá no Classroom. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês descrevam, de forma manuscrita, né, como ocorre a formação das estruturas do néfron definitivo no rim metanéfrico. Então, na verdade, descrever, né, a formação aqui do néfron baseado nessa figura. Ok? Então, isso é a tarefinha para vocês. Muito bem. Então, aí nós formamos, então, até aqui, né, com aquele slide, com esse slide aqui, nós então finalizamos a formação dos rins, né? E é lógico que vai ocorrer, né, a formação do rim, depois, como a gente sabe, a região cortical, a região medular, né, e a reorganização do néfron, né, néfrons mais altos, mais perto da cápsula, néfrons mais baixos, mais perto da região justa medular, né, e aí é a fisiologia que implementará isso com vocês, né? Então, aqui, a minha função é mostrar como é que são formadas essas estruturas, e vocês, a ideia é mesmo fazer essa relação com a fisiologia, com a histologia que você já tiver. Bom, o sistema urinário não é formado apenas por rins, né? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a bexiga urinária, né? Como é que ela se forma, como é que é formada. E aí é muito simples a formação da bexiga urinária, certo? Mas antes a gente precisa só definir, né, que a bexiga urinária, não só a bexiga urinária, como também o sistema genital, essas estruturas, elas vão ser formadas numa região mais próxima mais no final aí, mas na região caudal do embrião, né? E por isso que eu destaco isso daqui. Então veja que nesse slide e no PDF também tem os slides, né? E não sei se vocês repararam, os slides eu coloquei eles nesse formato mais de paisagem, vou deixar um espaço aqui, porque eu sei que vocês, às vezes, né, gostam de escrever. Então, lá no PDF, vocês podem ter um espaço aqui, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa daquilo que eu estou falando, né, aí para o estudo de vocês. Vamos ver aqui como é que se forma, né, a bexiga. Tá?
A bexiga e o que mais? Ah, bexiga só, né? Então a bexiga, veja, definir aqui na região mais caudal do embrião, uma região chamada de seio urogenital. Por que seio urogenital? Porque é uma região em que vai ocorrer não somente a formação da bexiga, mas também a região dos genitais, tá? Então, essa região, esse seio urogenital, ele é dividido em três partes. Uma parte que é chamada vesical, uma parte pélvica e uma parte fálica, tá? Então, já imagine que a parte fálica ela está relacionada com o falo, né? Com a genitália externa. E aqui, né, essa parte fálica, indicando aqui que seria uma estrutura chamada de tubérculo genital. Enfim, só para apresentar para vocês essas regiões. O que interessa aqui para nós é que a bexiga, ela tem origem no seio urogenital, nessa parte chamada de parte vesical, né? Então, o que acontece com essa bexiga? Então, o que vai acontecer com a bexiga? Olha os desenhos, é muito fácil observar isso, né? O que acontece? Ó? Lembram que eu falei para você? Então, a bexiga, ela não, nada mais é do que uma região mais expandida aqui, né? Uma região mais expandida da cloaca, né? Então, observem que aqui não está mostrando, mas essa região aqui do seio genital, na verdade, é uma região da cloaca, né? Nessa região da cloaca, né? Numa região mais superior, nós temos essa região definida onde vai surgir a bexiga e onde vai também, né, se ligar o alantoide, lembram disso? Então, a bexiga, ela vai ser formada a partir dessa região mais expandida aí da cloaca, uma região mais superior. Ok? E aqui é muito interessante porque lembrem que aqui eu até coloquei tem dois os desenhos aqui, eles correspondem ao sexo, o que acontece no sexo masculino, feminino, né? E depois no sexo masculino. Então, observem que no sexo feminino, nós vamos ter aqui, a bexiga vai ser formada, né? Ela vai se expandir, vai ser formada a partir do do mesoderma, né? E aqui é interessante porque aqui as células mesodérmicas elas depois vão se transformar num epitélio que vai revestir a bexiga, né? Mas em algum momento no sexo feminino vai ocorrer a formação aqui do septo urogenital. Lembram disso? Lá no sistema digestório aparece aqui, né, um mesoderma nessa região que vai se expandir e vai separar aqui no sexo feminino, né, a região urinária, certo? Através desse septo chamado de uroretal, tá? Ele vai separar então a região urinária feminina da região, não apenas da região do sistema digestório, né, como a gente observa aqui, ó, aqui você tem, né, a abertura aqui da região do sistema urinário, né, da uretra, bexiga, da uretra, né, mas também separado, né, da uretra e do sistema genital, né, aqui está mostrando a vagina, está mostrando o útero, né, tem uma parede aqui de músculo, de tecido, né, mesodérmico que vai separar. E separando, né, tanto o sistema urinário do sistema reprodutor aqui, existe então uma parede de, de, de mesoderma que é chamada de septo ureteral e depois, né, essa parede vai evoluir para a região do períneo, né, dos músculos que formam a região do períneo. Então essa é uma característica que acontece no sexo masculino, desculpe, no sexo feminino. Se a gente for olhar no sexo
no sexo masculino, o que acontece, né? O que acontece é que durante a formação do aparelho reprodutor, né, a uretra, né, que sai lá da bexiga, que é o canal que vai sair da bexiga, ela vai ser incorporada ao falo, né, ao órgão copulador, ou seja, ao pênis. E aí, né, todo mundo sabe, né, que uma parte do sistema reprodutor masculino, né, ou seja, os espermatozoides, o ejaculado vai passar, né, ele é comum aqui a uretra, ao sistema urinário, né? Então, o sistema reprodutor no masculino, ele é acoplado, digamos assim, né, ao sistema urinário, utilizando o mesmo caminho da urina. E, então, como aqui o sistema urinário, ele é acoplado, né, ele é em conjunto, está acoplado ao sistema reprodutor, então, a única divisão que aparece aqui é do septo uroretal, é uma divisão entre, né, a região urinária sexual, né, da região do sistema digestório, né. Bom, o que temos aqui? Temos aqui uma coisa interessante, que eu fiz umas setinhas, né. Então vejam aqui, no reprodutor, ou seja, no urinário masculino, vejam aqui, nesses cortes, né, aqui seriam os cortes frontal, né. Então aqui nós temos ainda o mesonéfro, né, e lembram que o mesonéfro, ele tem um ducto chamado ducto mesonéfrico. Esse ducto mesonéfrico, ele desemboca aqui nessa região da bexiga, tá? Desemboca na região da bexiga nessa fase do desenvolvimento. Aqui, ao redor, já está formando, né, a partir lá do broto uretérico, né, já está formando aqui o rim permanente. Então veja o que vai acontecer com esse ducto mesonéfrico, né, durante o desenvolvimento e acoplamento do sistema reprodutor masculino, esse ducto mesonéfrico, né, que era do rim mesonéfrico, ele vai ser incorporado ao sistema reprodutor masculino sob a forma de ducto deferente. Lembram disso? Então, no sistema reprodutor masculino, nós temos o ducto deferente e né, ele é, lembra, esse ducto mesonéfrico, ele é chamado de ducto de Rolf, né? Então, o ducto mesonéfrico, se o embrião for do sexo masculino, ele vai ser incorporado e vai se transformar no ducto deferente, certo? Acho que é mais ou menos isso que eu deixei escrito aqui. Ah, tem mais uma coisinha que eu esqueci, né? O alantoide, né? Estou falando aqui do alantoide. Então vejam o alantoide. Como eu não coloquei seta, eu não me chama a atenção, né? O alantoide, lembra que o alantoide ele é aquele anexo, um dos anexos embrionários, né? Que é incorporado lá no túnculo do embrião, quando ele é do teto do saco vitirínico, lembra disso? Né? Uma invaginação ali do teto, uma evaginação, não, uma invaginação do teto do saco vitirínico, e quando o embrião se dobra, ele acaba assumindo uma posição ali dentro do cordão, né, ocupa o mesmo mesoderma do cordão umbilical, mas ele acaba se ligando aqui com a região vesical, o futuro bexiga. Então, o que vai acontecer com esse alantoide, né? Com o desenvolvimento, né, do sistema urinário, o alantoide, ele vai se transformar em uma estrutura chamada de úraco, né? E depois ele vai fazer a ligação aqui da parede da bexiga à parede do corpo, né? Que é chamado, então, de ligamento, né? Ele vai ser chamado de ligamento, estava olhando aqui, né? Ligamento umbilical mediano, tá? Então, o alantoide depois, no final, quando se forma o sistema urinário,
ele vai se transformar no ligamento umbilical mediano, que liga a bexiga ao umbigo. Tudo bem? Então, com isso, nós encerramos essa parte, que é a formação do sistema urinário. Né? Falamos, então, da formação dos rins, né? Da bexiga, e aí a divisão, né? Dependendo da divisão ali, a organização da uretra, dos ureteres, e da bexiga e dos rins, né? Em função da parede corporal entre sexo masculino e feminino. Bom, agora vamos falar então do sistema genital, certo? Então vamos voltar lá àquela história na quarta semana, na quinta semana, aquela mesma imagem, né? E aí a gente vai observar o quê? Que lá na quarta semana, ao mesmo tempo que está ocorrendo aqui a formação do sistema mesonéfrico, né, do rim mesonéfrico, depois o rim metanéfrico, começa a aparecer aqui também, né, um espessamento na parede do xiloma, né? E esse espessamento ele é formado de quê? Quem forma esse espessamento? O mesotélio, né? O mesotélio, que reveste a parede abdominal posterior, e o mesênquima, né? Então, você vai ter aqui o mesoderma, né? O epitélio mesodérmico, ou mesotélio, né? E também, logo abaixo do mesotélio, o mesênquima, que é o tecido embrionário, tá? E também, essa estrutura vai formar o que nós chamamos de crista gonadal, certo? E também, né, a definição das gônadas, ela é definida, né, ela precisa da participação das células germinativas primordiais, né, que são as células germinativas primordiais que vão definir, né, a estrutura de ovário ou de testículo. Isso lá por volta, inicia-se lá por volta da quinta semana. Então veja o que vai acontecer aqui. Então, ó, só para relembrar, que as células germinativas primordiais elas já aparecem lá na parede do saco vitelínico, lá na segunda semana, né, do desenvolvimento. Quando o embrião, então, se dobra, o que vai acontecer? Quando o embrião se dobra, né, essas células germinativas primordiais, elas migram, né, da parede ali do saco vitelínico, entram naquele mesoderma esplâncnico, né, e vão em direção àquelas cristas gonadais, né, que estão em processo de formação. Então, isso acontece, né, essa ideia aqui. Então, no embrião de mais ou menos 6 meses, o que está acontecendo? Ó, nós temos aqui aquele mesotélio, né, o mesotélio e o mesênquima, certo? Que proliferaram para formar aquela crista gonadal, tá? E as células germinativas, né, migrando lá, através aqui do mesentério dorsal, né? Que aqui não está mostrando, mas ele liga aqui o intestino. As células mesenquimais, as células germinativas primordiais migrando para essa região, por volta da sexta semana. Então, aquelas células chamadas de conjunto de células, né? Do mesoderma, do mesênquima, né? Dessa crista gonadal, elas se organizam e vão formar estruturas que são chamadas de cordões sexuais primitivos, tá? E não podemos esquecer de uma outra estrutura que também aparece aqui, que é o ducto paramesonéfrico, né? Que é o chamado ducto de Müller, né? Aí vocês me ajudam aí na pronúncia. E também não podemos esquecer que nesse momento também está ocorrendo a formação aqui do rim mesonéfrico com o ducto mesonéfrico, né, que também é chamado de ducto de Hoffi. Ok? Então, veja como é que esse processo se evolui, né? Aqui, esses cordões, então só para finalizar esse slide, né, esses cordões aqui sexuais, né, eles então vão formar uma estrutura dessa gônada, que é chamada de gônada indiferenciada, porque as células germinativas ainda não entraram
não chegar ali, né? Então tem uma região mais cortical, uma região mais medular. Dessa organização entre mesotélio e células mesenquimais, né, que se transformaram em cordões sexuais primitivos. Então, olhe lá, tá? Então, agora depende, né, né, ali por volta da 7ª, 8ª semana, tá? Tudo vai depender, então, do sexo genético, né? Que foi definido lá pelos cromossomos X, Y ou XX, tá? E aí, para definir aquela gônada, se ela vai se transformar, vai ser uma gônada, vai ser um testículo ou vai ser um ovário, tá? Então preste atenção aqui, né, nessa estrutura que eu vou falar, que então os cromossomos, o cromossomo XY, né, ele vai produzir uma substância, vai expressar, né, vai transcrever por uma proteína chamada de fator determinante do testículo, tá? Então, como os cromossomos X, o cromossomo Y, né? Então, esse gene ele se encontra no cromossomo Y. Então, nessa fase do desenvolvimento, com a chegada das células, né? Então, essa é a ideia aqui, esse desenho, né? Então, está mostrando aqui, ó, né? Aqui deve ser a veia cava ou algum vaso formando um glomérulo, né? Ou rim pronéfrico aqui, né? O rim mesonéfrico, né? Com o seu ducto, e aqui, bilateralmente, né? O ducto paramesonéfrico, né? No centro aqui, o mesentério dorsal, né? E aqui a crista gonadal com aquela gônada indiferenciada. Então, você tem um epitélio mais superficial, formando a córtex, né? E os cordões sexuais primitivos, ou cordões sexuais, ficam na região mais central, formando então a região mais medular. Então, se o embrião for do sexo masculino, né, o complexo SR, complexo gênico, né, o gene, né, SRY, vai codificar uma proteína, fator determinante testicular, e esta gônada indiferenciada vai se transformar num testículo, né? Bom, no embrião feminino, como ele só tem 2 cromossomos X, não vai existir esse fator, né, determinante testicular. Então, obviamente, essa gônada indiferenciada vai se transformar num ovário, né? E é isso que vai acontecer, isso que o desenho mostra aqui. Então, aqui as células germinativas primordiais, tanto para a gônada que vai se transformar no testículo, quanto para a gônada que vai se transformar no ovário, né? Então, as células germinativas primordiais, elas então migram lá da parede do saco uterino e chegam nessa estrutura formada, então, que a gente chama de gônada indiferenciada. E aí, eu vou falar aqui o que acontece para a formação do ovário, né? E a atividade assíncrona, a segunda atividade assíncrona será o que acontece para a formação do testículo, tá? Ou as regiões que formam o testículo. Isso aí vai ser com vocês, vão ter que escrever para mim. Então, aqui, vejam, o que vai acontecer? Então, nós temos uma região que a gente chama de cortical, uma região medular, né? Com a chegada das células sexuais femininas, germinativas femininas, o que vai acontecer? A região cortical, ela acaba por degenerar, restando, então, apenas ou melhor, o contrário. Aqui, a região medular, né, a região medular da gônada primitiva, né, da gônada indiferenciada, vai degenerar. Mas a região cortical, ela vai evoluir, né? As células mesenquimais aqui elas vão permanecer, e aquelas células germinativas primordiais, então, vão ocupar a maior parte aqui da região cortical, dessa gônada indiferenciada, né? O que acontece com aqueles cordões sexuais primitivos?
degeneram. Eles faziam parte desse pa eles aqui, nesse caso, eles vão degenerar. Lá, no caso do masculino, eles se transformam em alguma coisa, que é o que vocês vão ter que escrever para mim, tá? Então, aqui no sexo, na gônada feminina, né, a região medular vai degenerar, enquanto que as células germinativas primordiais vão colonizar, né, vão povoar a região cortical. E ao povoar, ao se instalarem aqui nessa gônada indiferenciada, as células germinativas femininas, primordiais femininas, depois com a evolução, né, com o desenvolvimento do ovário, elas vão então dar origem aos folículos primordiais, né. Então, mais ou menos, e aí mais ou menos, né, a gente já falou isso lá no início da disciplina, quando falamos das gônadas, né, a formação dos gametas, ao nascimento, por volta de 2 milhões de células de folículos primordiais contendo um ovócito, né? Aí, um ovócito primário, né, encontrados no ovário, no ovário da menina, né, do sexo feminino, ok? Bom, o que temos aqui embaixo, tá? Não é só gônada, né? O aparelho reprodutor feminino e masculino não é formado só de gônadas, né? Então, aqui nós temos as outras estruturas, né? Então, temos as outras estruturas do aparelho reprodutor feminino, tá? Vamos falar aqui do aparelho reprodutor feminino agora. Então, vocês lembram daqueles ducto paramesonéfrico que existia lá? Então, o que vai acontecer do ducto paramesonéfrico? Se o embrião for do sexo masculino, esse ducto paramesonéfrico ele vai desaparecer, vai degenerar, porque não tem função nenhuma, né? Não vai evoluir para nada. Mas se for do sexo feminino, né, o ducto paramesonéfrico, né, ele é bilateral, lembra que ele é bilateral, né, ao corpo do embrião, ele vai crescer, ou melhor, ele já estava crescendo, né, estava se desenvolvendo, em região caudal. E aí, o que vai acontecer? Caudal naquela região mais pélvica, né, ou região ou seio urogenital, né, do embrião, as extremidades mais caudais elas vão se fundir. Enquanto as extremidades mais cefálicas, né, desse ducto paramesonéfrico, elas vão permanecer abertas. E o que vai acontecer? O que elas vão dar origem? O que esse ducto, então, que é chamado então de ducto de Miller, tá? O que vai acontecer com ele? Ele vai dar origem à tuba uterina, né? Todas as suas partes, aquela porção mais proximal, a porção mediana, o istmo, né? Mas também a parte mais proximal e também vai dar origem ao útero, certo? Ao útero e uma parte, assim, uma porção superior da vagina. Tá? Então, é isso que a ideia está mostrando aqui nesse desenho. Né? Então, aqui você vê. Lógico, que tem outras coisas também, né? Tem aqui o rim mesonéfrico, o metanéfrico. Então, está tudo crescendo ali, se desenvolvendo ao mesmo tempo. Daqui a ideia dos órgãos genitais. Então, veja. Aqui, os ductos paramesonéfricos, em azulzinho, né? Se fundindo aqui, formando, então, mais tarde, vai evoluir para formar o útero, né? Em uma porção anterior da vagina, ok? Muito bem, então aí, essa região é chamada então de região urogenital, tá? E ainda nas fêmeas, né, ainda temos mais algumas características aqui que os livros falam, algum livro fala de uma forma mais detalhada, outro só cita de forma muito geral, né? Mas nesse livro aqui eu encontrei, né, que a região existe nesta região aqui, nessa região urogenital,
vai existir uma região chamada de tubérculo do seio. E esse tubérculo do seio, ele está representado aqui, né, por essa região um pouquinho mais, deixa eu ver se aumento, um pouquinho mais, acho que é azul. Não, azul não. Verdinho, sei lá que cor que é essa, né? Musgo. E essa região chamada de tubérculo, então, ela vai evoluir e vai dar origem a uma estrutura chamada, né, chamada de placa útero-vaginal. Essa estrutura chamada de placa útero-vaginal vai se expandir, vai crescer e vai dar origem a uma porção, a maior porção da vagina, né? Além disso, então, o que é essa placa? Nada mais é do que um mesoderma ali da região urogenital que vai evoluir para essa placa, né? E aí é muito interessante também, eu coloquei essa outra imagem para mostrar que né, existe na porção mais anterior, existe uma membrana, né, chamada de ímen, né, que faz a separação aí da porção mais externa, né, do trato reprodutor feminino, da porção da vagina, né? Então, essa membrana, chamada de ímen, depois ela sofre uma perfuração, depois ela a princípio é uma membrana um pouco mais espessa, depois, né, depois que se nasce, né, ou antes do nascimento, ou logo depois do nascimento, ela se desfaz, ficando um pouquinho, uma membrana um pouco mais delicada, né, mas permanece como sendo chamada de ímen. Bom, o que acontece com isso? Aqui é só para localizar vocês. Então, nós temos aqui, no embrião de 8 semanas, ocorre, então, a formação aqui dessas gônadas, né? Ou seja, a diferenciação das gônadas masculinas. E, mais ou menos ali por volta de 12 semanas, a diferenciação das gônadas femininas. Ok? Acho que eu falei tudo que estava para falar nesse slide, né? Vamos para o próximo. E aí, essa é a trabalhinho para vocês. Ó, opa, vamos diminuir, vamos aumentar aqui. Então, como eu falei para vocês, o que vocês vão fazer? Eu falei aqui da diferenciação, né, de como é formado, como é diferenciado aqui a partir da crista gonadal, as partes da gônada feminina. Então, eu vou querer que vocês façam, né, pesquisem lá, estudem essa parte e descrevam para mim, né, como que aparece, então, as partes do aparelho reprodutor masculino, que são o epidídimo, o ducto, né, chamado epidídimo, os vasos deferentes, né, bem como, me expliquem como que surgem as células de Sertoli e as células de Leydig dentro do sistema genital masculino, tá? Então, essa é a atividade assíncrona que vocês vão entregar para mim. Tudo, esperem, aguardem, que eu vou falar bonitinho lá no próximo como vai fazer isso. Bom, uma vez as gônadas sendo formadas, né, elas vão ter que se reposicionar dentro da cavidade abdominal, né? E aí existe, principalmente no sexo masculino, né, um processo de descida, que é chamado de descida das gônadas, tá? E aí nós vamos ver, quero mostrar isso para vocês agora, tá? Então vejam aqui. Então, quando os testículos são formados, né, eles são formados muito próximos do abdômen, muito próximos, principalmente mais próximos do diafragma, tá? E tanto que eles são suspensos aqui, né, na porção mais cranial, os testículos estão ligados a um ligamento chamado ligamento suspensor cranial. E na região mais caudal, né, a região mais inferior, os testículos são ligados por um ligamento chamado ligamento inguinal do mesonéfro, tá? Olha, apareceu aqui o ducto mesonéfrico também. Esse ducto mesonéfrico aqui é interessante, né? Ele vai aparecer lá na formação que vocês vão me mostrar, vão me entregar lá na atividade. Tem que aparecer lá o que ele vai se formar.
e que vai dar origem no aparelho, no sistema reprodutor masculino. Muito bem, então, veja, a formação dos testículos, ela ocorre, né, o processo aí de inicial de diferenciação, começa, ele aparece, né, ele é formado lá na cavidade abdominal, um pouco mais superior, ligado, mais próxima do diafragma, tá? Então, a primeira fase é, né, os livros falam, como, por exemplo, a fase de liberação do testículo, né, deste ligamento superior cranial. Então, como o testículo cresce como um todo, né, a cavidade abdominal vai crescer, o peritoneal vai crescer aqui do embrião, em algum momento esse ligamento suspensor, né, ele vai sofrer uma regressão e vai desaparecer, né. É lógico que tudo isso, eu não falei aqui, mas a gente sempre tem que pensar que todo o desenvolvimento de todas as hormonas, tanto masculinas como femininas, elas dependem da produção dos hormônios sexuais produzidos pelas próprias glândulas, né, pelas glândulas não, pelas próprias gônadas, né. Então sempre, a partir do momento em que as células germinativas primordiais definem aquele sexo e formam, como masculino ou feminino, é lógico que também entrarão as células que vão formar, né, vão produzir os andrógenos ou estrógenos, né, que vão comandar, né, que vão induzir, que vão controlar, regular todo o processo de formação das gônadas, né? Eu não falei antes, mas isso precisa ter sempre estar ter em ideia que em algum momento, durante a formação aí, por exemplo, das células de Leydig, né, já começa a produzir estrógeno, melhor, testosterona, né? E algumas outras células do próprio ovário começam a produzir estrógenos, né? Enfim, essa primeira fase é chamada então de liberação dos testículos do ligamento suspensor. Então, liberando os testículos do ligamento suspensor, o testículo, né, já se reposiciona um pouco mais abaixo, né. A segunda fase é a chamada de fase transabdominal, tá. Então, nessa fase transabdominal, o, eh, o testículo, então, ele passa, né, ele vai ficar vai passar daquela porção mais superior e vai chegar, então, no numa posição mais inguinal, né, numa região chamada de canal inguinal, tá. E aí, né, a terceira fase é realmente a descida dos testículos para a bolsa escrotal, né. Então são essas 3 fases que são chamadas fases de descida. Então, essa fase, essa última fase aqui, né, ó, veja, a transinguinal, né, que vai passar da porção mais inferior aí da pelve para as bolsas para a bolsa escrotal, esse processo inicia no 7º mês, né, mas se completa semanas antes do nascimento. Então, ao nascimento, normalmente, os testículos já ocupam a sua posição escrotal, tá. Já para as gônadas femininas, isso já é mais suave, né, porque as gônadas femininas, elas permanecem dentro da cavidade, peritoneal, cavidade abdominal, né. Então, elas aqui, não é tão drástico essa movimentação, né. Mas, de qualquer forma, a movimentação dos ovários, né, dentro da cavidade abdominal, elas são controladas, né, por 3 ligamentos, né, o ligamento suspensor do ovário, o ligamento próprio do ovário, o oval do ovário, o redondo do ovário, e o ligamento do útero. Então esses 3 ligamentos, né, à medida que o abdômen vai crescendo, né, eles vão se movimentando, reposicionando então a gônada masculina, a gônada feminina, né, dentro da cavidade abdominal, tá? Então aqui, todo esse processo, tanto no feminino quanto no masculino, acontece aí no embrião entre a 10ª e a 18ª semana. Aqui, só para a gente
observar, olhar, que tanto o sistema genital masculino quanto feminino, ele possui glândulas, né? São as chamadas glândulas acessórias. Então, aqui veja, aqui é só para dar uma ênfase, mas é muito simples isso, a origem dessas glândulas, né? Então, por exemplo, nós sabemos que no sexo masculino existem as glândulas bulbouretais. Então, onde elas surgem? Elas surgem de uma parte esponjosa da uretra. Então, a uretra, né? A uretra, né? Em algum momento, ela vai, a parede dela vai proliferar da origem, então, a glândula bulbouretral. A próstata surge de onde? Surge da parede da uretra também, né? Só que a próstata, ela surge na parede da uretra, né? E ela vai, então... tá meio feia aqui a próstata, né? Ó, a próstata aqui tá amarelinha, ó. Amarelinha aqui. Ela também surge da parede da uretra, né? E ela é envolvida, então, pelo mesênquima, que vai dar origem ao estroma dessa glândula, né? E as glândulas seminais, né? Elas surgem, então preste atenção aqui que tem diferença aqui na formação dessas glândulas. As glândulas seminais, elas surgem na parte caudal do ducto mesonéfrico. Então, veja, o ducto mesonéfrico, que é o chamado ducto de Rolfe, né? Ele permanece no aparelho reprodutor masculino. No aparelho reprodutor feminino, ele desaparece, né? Não falei isso, mas ele desaparece, né? E aí é substituído pelo ducto de Miller, né? Que vai formar a tuba uterina e o útero. Na mulher também, né? No sexo feminino também existem glândulas, né? Então, quais são as glândulas? São as glândulas bilaterais, uretrais e parauretrais, né? Que surgem da invaginação da uretra. Então, a uretra, né? Então, vejam, a uretra faz parte do sistema urinário. Então, vejam, como eu falei no início, que existe uma relação muito íntima entre o sistema genital e o sistema urinário, né? Então, aqui são as glândulas parauretrais, né? As glândulas parauretrais e as glândulas bilaterais, né? Glândula vestibular, tá vendo? Glândula vestibular. E as glândulas vestibulares, elas surgem do seio urogenital, certo? E elas vão então, se localizar nessa região né, inferior aí dos grandes lábios. Estelinha tá lá, conversando com a vizinhança. Então, essas são as origens aí da... obrigado. São as origens aí das glândulas acessórias do sistema genital. E aí, vejam que eu coloquei aqui algumas coisinhas, né? Tá vendo? Coloquei um xizinho aqui de algumas estruturas. Porque essas estruturas, elas são estruturas que são resquícios, né? Que podem aparecer, mas elas são resquícios do rim mesonéfrico. Muito bem, então, para finalizar esse sistema urogenital, vamos falar um pouco da formação da genitália externa, certo? Esse é o nosso último slide. Então, vejam lá, né? Então, por volta, né? Então, a genitália externa, né? Ela possui alguns estágios. Então, por exemplo, o primeiro estágio é chamado de estágio indiferenciado, que vai da 4ª à 9ª semana, isso todo mundo sabe, né? Mas, então, nesse estágio, a gente não consegue definir o sexo gonadal, né? O sexo fenotípico, então, né? Do embrião. Por quê? Porque as estruturas da genitália externa, elas começam a se diferenciar a partir da 10ª semana, né? E finalizam ali por volta da 16ª semana. Então, só a partir da 16ª semana que você conseguirá detectar, né, alguma estrutura que pode indicar o sexo do bebê, né?
Então, como é que forma, então, nessas primeiras semanas aí, né, da quarta, o que que aparece aqui como estruturas indiferenciadas, né? Então, nós vamos observar que naquela região chamada, então, de seio, de seio urogenital, né? Bem lá, que existe no slide anterior, que eu falo que existe um sistema urogenital e que tem uma região lá que é chamada de tubérculo genital, tá? Ou região fálica. Então, nós vamos encontrar nessa região, né, urogenital, especificamente numa região chamada da cloaca, nós vamos encontrar, né, dobras ou pregas, né, que são produzidas pelo mesênquimo, né? Então, o mesênquima, o mesoderma dessa região, né, vai começar a crescer e vai formar duas pregas. Essas pregas são chamadas de pregas cloacais, tá? Duas pregas chamadas de pregas cloacais, tá? E é lógico que elas envolvem a membrana cloacal. Então, é bem na região bem final aí, bem caudal do embrião, né? Essas pregas cloacais, né, que cobrem aqui a membrana cloacal, né, na sua porção mais cefálica, elas se fundem. E ao se fundir, elas formam uma estrutura chamada de tubérculo genital. Tá? E lateralmente, outra parte do mesoderma vai formar também um outro tecido, um outro conjunto de, né, uma saliência, né, que é chamada então de protuberância genital. Então nós vamos ter aqui nessa fase, né, até a sexta semana, nós vamos ter essa fase de onde aparece a partir da proliferação do mesênquimo, né, ao redor da membrana cloacal, nós vamos ter aqui uma dobra, né, uma saliência, que é chamada de prega cloacal, que na sua porção mais caudal, ela se funde para formar o tubérculo genital, como aparece aqui, né? E lateralmente ainda vamos ter mais uma protuberância de tecido, chamada então de protuberância genital. Muito bem. Então veja o que vai acontecer. Para a diferenciação dos sexos, né, da genitália sexual. Então, iniciando lá pela 8ª semana, 10ª semana, o que vai acontecer? Esta região, a região mediana, né, dessa prega cloacal, se for no sexo masculino, ela vai se fundir na sua região mediana, né? E ela vai se desenvolver, então, formando, então, né, todo o corpo do pênis, né? Na sua região mais caudal, vai se fechar, né? Essas pregas também vão se fechar, vão ser separadas pelo períneo aqui, né? Aquele mesoderma que está dividindo ali o sistema urogenital masculino do digestório, né? Tem aqueles outras imagens que eu falei anteriormente. E aqui, né? O interessante é que também, né? Como o sistema urinário está acoplado ao sistema genital masculino, existe a formação, então, de né, essa prega uretral aqui, né, ela vai, então, que antes era chamada de prega cloacal, né, agora passa a ser chamada de prega uretral, por quê? Porque ela vai também envolver aqui, né, a uretra. Então, a uretra, né, vai ficar sendo envolvida pelas pregas uretrais, tá? Então, fazendo com que então essa porção aqui, nesse canal, seja chamada então de uretra peniana. A porção mais anterior daquela estrutura que a gente chamava de tubérculo genital vai se transformar na glândula do pênis, né? A região anterior do pênis, lógico, todo mundo sabe, é um orifício chamado de ósteo. Mas aquela membrana
que normalmente ela recobre, né, ou protege essa porção da glândula do pênis, que é o chamado prepúcio, ela surge, né, da proliferação da pele, né, da ectoderme. Então, é como se ocorre um espessamento da ectoderme, né, envolvendo essa região do corpo do pênis, ou da glândula do pênis, e em algum momento, né, começam a aparecer espaços, né? Então, imagine que você tem uma espessura aqui, né? Aqui é a espessura dessa camada de células, certo? Né? E aí aqui já tem, né, a glândula do pênis. Em algum momento, as células aqui do meio, elas começam a morrer, né? Sofre uma apoptose, e aí fica só aquela membrana, né? Aquela pele, né? Que é contínua com a pele do corpo normalmente, formando então aquela dobra que a gente chama de prepúcio, né? Ah, e a bolsa escrotal, né? As bolsas escrotal, elas nada mais são do que o crescimento aqui das protuberâncias, né? Dessas protuberâncias genitais que ficam ao redor, né, daquela antiga prega cloacal. Então, as protuberâncias cloacais aqui, elas crescem, né, se desenvolvem, formam um espaço, né, revestido pela pele, e a, passam então a formar o que nós chamamos de bolsa escrotal. Ok? Vamos ver o que acontece no feminino, né? Então, na genitália feminina. A genitália feminina parece muito mais simples, né? Porque ela não forma muitas, não evolui muito, né? Como na genitália masculina. Então, basicamente, o que vai acontecer? Lógico que aquelas pregas, no início ela chamada de prega cloacal, né? As pregas, depois, esta prega cloacal, ela vai crescer, vai se expandir, né? Vai aumentar em comprimento e vai cobrir também a região urinária, né? A porção urinária, a abertura urinária lá da uretra feminina, né? Então, da mesma forma, essas pregas, aquelas pregas cloacais, elas vão envolver aqui a região do, da, do final ali, né, da, da uretra, né, dando origem, então, né, vão revestir, né, vão como se proteger essa região da uretra, né, mas elas passam, então, a se transformar no que é chamado de pequenos lábios. Então, são pregas que vão fazer, então, vão ficar lateralmente, né, tanto a, a porção da uretra, né, a saída da uretra, como também a porção do aparelho reprodutor feminino, que é a abertura da vagina. Né? Então, as pregas uretrais, elas evoluem para os pequenos lábios, enquanto que as pregas protuberâncias cloacais, né, depois elas se transformam nas protuberâncias genitais e vão dar origem, então, aos grandes lábios, né? Aos grandes lábios. E aquela estrutura que a gente chamava de tubérculo, que era considerado tubérculo genital, né? Ela vai, sim, vai se desenvolver, né? Atingir um certo tamanho, uh, uh, mas vai, em algum momento, esse crescimento ele é controlado, né? Ele para, e aí passa a ser chamado do que se conhece como, né, clitóris. É lógico que existe aqui, né, a separação, então, do aparelho reprodutor urinário, né, do aparelho digestório, como acontece também no masculino. Só que aqui
a gente precisa observar, né, que diferente do que existe no no masculino, né, apesar da uretra e da vagina, né, da abertura vaginal, serem muito próximas, elas são separadas, internamente elas são sistemas separados, né, por paredes, né, de mesodermo. Muito bem? Então, e aí chega a terceira, né, a atividade assíncrona, né. Então, assim, como essa aula é uma aula teórica e eu não quero que você fique cansado, porque eu não sei, nem sei quanto tempo deu de aula, né, mas deve ter dado mais de 1 hora, faltaria falar um pouco sobre as malformações, né, as malformações mais frequentes desses sistemas. Então, esta parte das malformações mais frequentes do sistema urogenital, tá, eu vou transformar ela em uma atividade assíncrona, tá. Então aguardem também que isso vai ser colocado lá no Classroom para vocês desenvolverem. Então lembre, né, que todas essas atividades assíncronas, elas fazem parte da avaliação da N2, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido essa aula, né? Tenham entendido aí como que se forma, né? Tanto o sistema urinário, o sistema genital, né? E aí a gente se encontra na próxima aula. Bom, estou sempre à disposição pelo WhatsApp, né? Aí pelo Classroom, se vocês tiverem alguma dúvida, né? E o legal é que vai ficar aí gravado, que vocês possam assistir quando vocês quiserem. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Um abraço, boa semana, bons estudos para vocês.